Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, que é o estudo do Reavivados por Sua Palavra, que é o estudo de um capítulo por dia da Palavra de Deus. Antes de nós darmos entrada aqui ao estudo de hoje, quero pedir para que você se inscreva ali no canal, para que você também dê uma like ali, porque esse canal, queridos, ele é uma ferramenta que Deus está usando para alcançar mais e mais pessoas. Não deixe de publicar no seu Facebook, no seu Instagram e também ali no YouTube. Vamos então agora dar início ao estudo da Palavra de Deus, que é o estudo Reavivados por Sua Palavra. O capítulo que vamos ler hoje é o Salmo 58, Salmo de Davi. E o título é O Castigo dos Ímpios. Diz assim então, o Salmo 58, verso 1 em diante, diz assim: Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Verso 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem, sejam como a lesma que se dilui ao passar, como um aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros, antes que as panelas de vocês sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como um redemoinho. Verso 10. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Uau! Este salmo, queridos, é um salmo pesado. Um salmo onde Davi está, parece que desabafando. Parece que Davi está cansado de tanto sofrer, de tanto ser aqui uma pessoa instigada, as pessoas falando mal dele o tempo todo, perseguindo ele, querendo tirar a vida dele. Davi parece que chega aqui no clímax de toda a agonia que passou e agora ele pede para Deus que Deus vingue. E ele fala quem são essas pessoas. Observe que no verso 1 e o verso 2, ele fala quem é essas pessoas. Será que vocês, juízes, ele está dizendo, vocês que são os poderosos, vocês que são detentores aí da autoridade máxima, será que vocês conseguem julgar as pessoas corretamente? Será que vocês têm aí retidão no coração de vocês? Pelo contrário, a Bíblia diz aqui, o verso diz, que no íntimo vocês planejam iniquidade, ou seja, aquele que detém o poder, mas ele não tem, observe bem, ele não tem o amor de Deus no seu coração, ele não tem o temor de Deus no seu coração, ele não é capaz de julgar corretamente. É isso que Davi está dizendo assim. E Davi está dizendo que esses que vivem assim, eles são assim desde quando tomaram uma decisão de não mais ter Deus na sua vida. Observe o que ele diz no verso 3. Ele diz assim: os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já tomaram uma escolha. E já se desencaminham preferindo mentira. Observe que esse ímpio aqui, que esses poderosos que não aceitam a Deus como seu salvador pessoal, que não têm um temor ao Senhor, eles são assim desde quando tomaram uma decisão ao lado do mal. Amigos, vou falar uma coisa para você mesmo que está me vendo neste vídeo, é para você que eu quero falar neste dia. Querido amigo, você pode tomar uma decisão de continuar sendo um pecador maligno que faz as coisas do mal, ou você pode tomar uma decisão de não, observe, de não estar fazendo mal, porque você hoje decidiu estar ao lado de Jesus. Davi, ele sabe que ele é um pecador. Davi, ele fala isso lá no Salmo 51, no verso 5, ele diz assim, eu nasci na iniquidade. Não é porque eu nasci na iniquidade que
Eu quero viver assim. Eu posso tomar uma decisão de não ser assim. E é isso que Davi está dizendo aqui, queridos. Davi está dizendo assim, olha, eu nasci na iniquidade. E ele sabe que não há um justo sequer, segundo diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3, verso 10. Não há um justo sequer, todos são pecadores. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos 3, 23, que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Davi não está falando que ele não é pecador. Davi está falando, eu sou pecador, mas eu tomei uma decisão de não viver como um pecador. Então a Bíblia vai dizer mais sobre isso, queridos, e eu quero que você então abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 9. Qual é a atitude que tem que ter aquele que é um pecador? Observe que ele vai dizer então, quem é quem diante da misericórdia de Deus. Olha bem o que a Bíblia diz aqui em 1 João, quero que você abra a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, onde João vai dizer assim, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, verso 10, fazemos-nos de mentiroso e sua palavra não está em nós. Observe que aqui tem dois tipos de pessoas. Aquele que é um pecador e ele vive a prática do pecado, é sobre esse que Davi está falando lá no Salmo 58. E também a Bíblia está dizendo aqui que há um outro tipo de pecador, aquele que confessa os seus pecados a Deus e vive de uma maneira diferente. Aquele que confessa os seus pecados a Deus, o que acontece quando isso acontece na vida dele? Quando há um arrependimento? Olha o verso 2, aliás, o capítulo 2, verso 1 de 1 João, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Observe, Deus não quer que a gente viva na prática do pecado, mas como nós somos pecadores, como nós falhamos, mas se alguém pecar, aquele que confessa, aquele que entregou a vida para Jesus, se ele mesmo assim vier a pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Sabe quem é Jesus hoje na minha e na sua vida? Se você hoje confessa os seus pecados, se você hoje entrega a sua vida para Jesus, Ele é o meu e o seu advogado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, Davi está colocando aqui dois tipos de pessoas. Aquele que decidiu não seguir a Deus, que decidiu seguir o curso da sua própria vida, fazendo as suas próprias vontades. Ele é um ímpio. Ele é um ímpio desde a sua natureza. E sabe o que vai acontecer com pessoas assim? A mesma coisa que aconteceu lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 5. Quero ler com vocês o livro de Gênesis, capítulo 6, no verso 5. Gênesis 6, 5 diz assim. Observe como que era a sociedade corrupta na época de Noé. Diz assim a Bíblia, 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio, todo o pensamento do coração deles era continuamente mal. Ou seja, todos os dias, todas as horas, só pensavam maldade, não pensavam no bem do próximo, só queria tirar vantagem sobre a vida do próximo. É sobre esses que Davi está falando aqui no Salmo 58. Então eu quero dizer uma coisa para você. Aquelas pessoas lá tomaram uma decisão de não seguir o Deus verdadeiro. E aí então Deus dá para eles um tempo de misericórdia. E o tempo de misericórdia deles, queridos, a Bíblia diz que foi 120 anos. Enquanto Noé estava construindo a arca, Deus deu para eles um tempo de misericórdia. Então, observe, queridos, que Davi está dizendo aqui que esse ímpio, que essa pessoa má, ele vai viver um tempo de misericórdia. Mas quanto tempo Deus dá de misericórdia para um ser humano? Quanto tempo é o tempo de misericórdia dessa pessoa? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde o pecador, para onde o justo, todos aqueles que hoje vivem, um dia vai descer para a sepultura, não há obra, não há entendimento nenhum. Ou seja, morreu, acabou. Então, enquanto nós estamos vivos, ainda há esperança para a humanidade. Só que ainda vai
ter um momento, queridos, quando Jesus vai cessar todas as coisas. Quando ele vai aparecer nas nuvens do céu, quando a porta da graça se fechar. Esta é uma expressão que nós usamos. Mas enquanto isso não acontece, Deus espera algo de mim, de você. O que Deus espera de mim? E o que Deus espera daquele que hoje faz a vontade dele? Observe o que diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago, capítulo 4. Quero ler com vocês. Capítulo 4 do livro de Tiago. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4 do livro de Tiago. A partir do versículo 13 aqui, a Bíblia vai dizer assim, olha só. 4, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Olha bem, escute bem o que a palavra de Deus diz. Tiago 4, verso 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês que se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho, todas as arrogâncias, semelhante a esse, é mau, vem do diabo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Observe, aquele que sabe que deve fazer e não faz, ele comete pecados. E o que é pecado diante da palavra de Deus? Eu quero ler isso com vocês agora, que está em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, lá no capítulo 3. E observe o que a Bíblia diz no verso 4. A Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei. Observe, querido. Você pode até dizer assim, mas eu não sou um pecador. Eu faço todas as coisas, eu pago os meus impostos, eu obedeço a lei de trânsito, eu faço isso, faço aquilo. Querido, quero falar uma coisa para você. Deus me criou e criou você também para sermos obedientes à lei de Deus. E dentro da lei de Deus, lá em Tiago 2,10, a Bíblia diz assim, todo aquele que diz que cumpre a lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está ouvindo bem o que eu estou querendo dizer para você? Se você diz que não mata, não rouba, não adultera, mas porém transgride um mandamento de Deus, você se torna culpado de todos. Então lá em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz quais são os 10 mandamentos. E se eu sei qual é a vontade de Deus, eu devo praticar, porque foi para isso que Deus me criou. Agora entenda uma coisa, é difícil ou não cumprir a lei de Deus? Será que é difícil? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui mesmo no livro de João. Aqui em 1 João, no capítulo 5. Observe o que a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Os mandamentos de Deus não são difíceis e de guardar. Verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus... Para um pouquinho, quero parar aqui. Porque todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. Todos que são nascidos de Deus são capazes de guardar os mandamentos de Deus. Então, o que Deus está falando para mim? Primeiro, se você diz que não é fácil guardar os mandamentos de Deus porque o mundo está oprimindo você, a Bíblia vai contra isso que você está dizendo. Mas pregador, dentro dos mandamentos de Deus está dizendo que é para guardar o sábado, mas isso está lá no Antigo Testamento. Mentira! Isso está aqui, dentro do Novo Testamento, porque Jesus guardou o sábado. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém está falando para você que você não deve guardar os 10 mandamentos, excluir o sábado de lá, essa pessoa é uma mentirosa. E nele não está a verdade, diz a palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que não é difícil guardar os mandamentos de Deus. Mas quem é capaz de guardar os mandamentos de Deus? Aquele que é nascido de Deus. E sabe aonde é que aparece essa palavra nascimento? Lá em João. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Eu quero ler isso com vocês. João, capítulo 3, verso 5, diz assim a palavra de Deus. Observe. A palavra de Deus diz assim. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Opa! Deus está falando aqui que tem que haver um novo
nascimento. Se você já nasceu do seu pai, da sua mãe, Deus está dizendo que isso não basta. Nós precisamos nascer também do Espírito. E como é que eu posso nascer do Espírito? Nascendo da água, e a água é símbolo do Espírito Santo. E é Ele que me dá um novo nascimento. Amém? Glória a Deus. Então, se Ele me dá um novo nascimento, se Ele me dá alguma coisa, o que Ele me dá? Poder. Poder para ser uma pessoa obediente a Deus. Então eu não obedeço a Deus, observe, eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu obedeço a Deus porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você, quem sabe a vontade de Deus e guarda os seus mandamentos, ele não guarda para se salvar, querido. Ele guarda porque ele já é uma pessoa salva em Cristo Jesus, porque isto é um presente de Deus para todo aquele que nasce do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Então eu quero fazer um apelo para você que ainda não é batizado. Você precisa se batizar nas águas. Você precisa ser batizado do Espírito. E quando isso acontecer na sua vida, Deus te dá um presente. Deus te dá todo o poder do Espírito Santo. Vá comigo até o livro de Atos, capítulo 5, verso 32. Quero ler com vocês quem é que tem o poder do Espírito Santo. Algumas pessoas falam que para ter o poder do Espírito Santo, eu preciso falar em línguas, eu preciso falar umas coisas diferentes. Olha o que a Bíblia diz sobre quem tem o poder do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Verso 32. E nós somos testemunhas deste fato. Nós, o Espírito Santo que Deus outorgou, deu de presente para aqueles que lhe obedecem. Todo aquele que obedece a Deus, ele não obedece porque ele é uma pessoa boazinha, ele não obedece porque, ele é um crente bonzinho, nada disso. Ele obedece porque o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo convence a mim, convence a você que você é um pecador e precisa do arrependimento, a Bíblia deixa bem claro isso, que Deus então dá um presente. Mas você sabe que presente? Você pode escolher ter ou rejeitar. O que pode acontecer quando um pecador rejeita o presente de Deus, que é o Espírito Santo? Abra comigo a sua Bíblia e vá lá comigo para o Evangelho de João novamente, capítulo 3, e aqui no versículo 36. Observe o que a Bíblia diz. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porque, por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem crê que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e que em breve vai voltar, ele tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, quem é que se mantém rebelde? Quem não acredita, quem não crê nessas coisas todas que estão escritas aqui na palavra de Deus. Quem não crê, ele se mantém rebelde contra o Filho. Este não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Misericórdia. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ira de Deus não é uma coisa que você escolhe. Você não escolhe ter a ira de Deus. Quando todos nós nascemos embaixo da ira de Deus. Mas a ira de Deus não é como a minha e como a sua ira. A ira de Deus, ela dá para mim e para você um tempo de misericórdia, um tempo de graça. Então eu quero falar uma coisa para você. Você que está me ouvindo hoje, é para você mesmo. Deus está dando hoje para você mais um dia de misericórdia, mais um dia de graça. Então aceite Jesus como seu salvador pessoal. Procure uma igreja adventista do sétimo dia e entregue a sua vida através do santo batismo. Se você ainda não fez, hoje é dia de você então dizer isso para Deus. As igrejas, no momento, estão fechadas por causa do coronavírus. Mas logo, logo, isso tudo vai passar. Então, quando tudo isso passar, procure uma igreja adventista do sétimo dia. E vai lá, peça para o pastor te batizar. E assim, em breve, o teu nome vai para o livro da vida do Cordeiro. Amém? Glória a Deus! Então, nós precisamos tomar uma decisão. Ser aquele ímpio, ser aquele que foi picado por uma cobra venenosa, e que não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como diz lá o Salmo 58. Davi está falando de um ímpio, um mentiroso, um hipócrita. Você pode escolher não ser aquele e pode escolher ser um justo. E quando tudo isso acontece na vida da gente, queridos, quero ler com vocês o Salmo, Atos, capítulo 11, livro de Atos, aqui no capítulo 11, verso 18.
a Bíblia diz algo muito importante. Presta bem atenção no que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 11, verso 18. Diz assim: quando os demais ouviram isto, acalmaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Observe, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos dá vida. E lá no livro de João 14, verso 3, a Bíblia diz assim: quem é a vida? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Jesus é o único que pode ser o meu e o seu mediador. Não existe outro mediador. Não adianta você confessar pecados para um homem de saia. Não adianta você confessar pecado para um ser humano. Pecado a gente confessa para Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz. E Ele é o único que pode perdoar os meus e os seus pecados. Então observe, queridos, a Bíblia diz claramente que no Salmo 58, a pessoa que decidiu ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, que vai merecer ter a maldição de Deus sobre ele, é uma pessoa que tomou uma posição de não aceitar Jesus como seu salvador pessoal. O salmo de hoje, queridos, ele é um salmo pesado. Eu confesso para vocês que esse salmo aqui é um salmo que vai dizer para você quem é você. Você é um justo ou você é aquele que vai lutar contra Deus? Eu quero ler com vocês aqui mais algumas coisas que está aqui na parte final do Salmo. Diz assim, verso 6, a maldição. Olha o que ele vai falar, o que Deus tem que fazer com eles. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedaçam, sejam como a lesma que dilui ao passar. Verso 9, como espinheiro, antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, ou seja, antes que eles percebam que o mal venha sobre eles. Parece que Davi está sendo tão ruim aqui, né, queridos? Mas Davi está dizendo assim, olha, esses que vão receber essa condenação, eles já decidiram em qual exército eles vão lutar. E a Bíblia vai dizer que a volta de Jesus, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, será como um ladrão, que vai pegar todos esses desapercebidos. Que isso hoje não aconteça com você. Agora, olha só o verso 10 para nós encerrarmos. Os justos se alegrarão ao verem a vingança. Os justos vão ficar felizes. Por que os justos vão ficar felizes? Porque eles estão vendo que Deus está colocando um basta em toda a maldade do ser humano. Sabe por que o justo vai ficar feliz? Não porque os maus vão morrer, mas porque Deus deu para eles um tempo de misericórdia e eles não aceitaram. Quero ler com vocês aqui Isaías 63, no versículo 1 até o verso 6. Olha o que diz a Bíblia aqui em Isaías 66. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 66, aliás, 63, desculpa, 63. Eu não quero ler todos os versos, mas eu quero ler aqui apenas 2 versos aqui com vocês. Verso 4 e o verso 5. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Isso aqui, queridos, vai acontecer quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Então a Bíblia está dizendo assim, hoje Deus está convocando um exército de justos. E Deus hoje faz um apelo para mim e para você. Em qual exército você quer lutar? No exército do mal ou no exército do bem? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não há como você falar para mim hoje que não existe uma luta entre o bem e o mal. Existe, assim, no universo, assim, nesse planeta, uma luta entre o bem e o mal, queridos. E essa luta, queridos, ela começou lá no céu e ela vai ter um fim aqui na terra. Mas a Bíblia diz que hoje Deus pode fazer com que você tome uma decisão, se você assim aceitar. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida hoje, querido amigo, para que você faça parte do exército de Cristo Jesus. Então, a Bíblia vai dizer claramente que um dia Deus vai
E tudo isso que está acontecendo aqui não é a mão de Deus, mas isto é um prelúdio do que pode acontecer. Cada vez mais o mal vai se intensificar. Mas hoje a Bíblia está dizendo para mim e para você, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele vai vir para resgatar aqueles que estão hoje no seu exército. Aquele que hoje escolheu estar do lado de Jesus. Sabe por quê? Lá em Apocalipse, capítulo 17. Falei para vocês que esse estudo hoje seria pesado? Apocalipse, capítulo 17. A Bíblia vai dizer aqui como estará, ou em que lado estarão os vencedores. Verso 14. Lutarão contra o Cordeiro. O mal vai lutar contra o Cordeiro de Deus. Mas observe o que a Bíblia diz. E o Cordeiro os vencerá. Queridos, vem cá. Eu já estou sabendo que o Cordeiro de Deus é vencedor. E por que eu não vou tomar uma decisão ao lado de Jesus? O insensato, aquele que não quer nada com nada, aquele que é imprudente, está vendo, está ouvindo todas essas palavras e não toma uma decisão. Queridos, saiba que você estará lutando do lado de um ser que já é derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Então a Bíblia está dizendo aqui no verso 14, que lutarão contra o Cordeiro, sabendo que já são derrotados, sabendo que já são perdedores, lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro novamente os vencerá. Por que ele vai vencer? Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos fiéis, que estarão do lado do Cordeiro de Deus. Hoje o apelo que Deus faz para mim e para você é: em qual lado você vai estar quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus? Para que isso possa acontecer na sua vida, hoje você e eu precisamos tomar decisões. E a Bíblia diz que quando você tomar uma decisão, você vai ver o fim de todos aqueles que são arrogantes, que são prepotentes e que não aceitam Jesus como seu salvador pessoal hoje. Eles vão ver esse final. Então observe, queridos, que hoje Deus está dizendo, vai cair um juízo final. As pragas do Apocalipse vão cair, queridos. E quando as pragas do Apocalipse cair, lá a partir do capítulo 14, a Bíblia vai dizer sobre isso. Lá no capítulo 15, no capítulo 16 do livro do Apocalipse, as 7 últimas pragas, os 7 últimos flagelos vão cair sobre a terra. Quando isso cair, quando isso começar a acontecer, a porta da graça, a esperança do ser humano acabou. E a Bíblia vai dizer muito mais sobre isso, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22. Observe o que a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse, capítulo 22, no verso 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quando isso acontecer, não vai mais haver tempo de oportunidade. Hoje Deus está dando para mim e para você um tempo de oportunidade, um tempo de pararmos em casa. Se você não está conseguindo trabalhar, mas está em casa hoje, é um tempo de estudarmos a Bíblia, é um tempo de sabermos mais sobre tudo isso, sobre a ira de Deus que vai cair sobre a humanidade. É um tempo de nós tomarmos decisões. Eu quero ler com vocês aqui a penúltima passagem que está aqui no livro de Tiago, Tiago capítulo 5. Observe o que a Bíblia diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 5. Olha só quem são esses justos hoje, o que ele precisa ter. Portanto, verso 7... Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também bem pacientes vocês, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, queridos, é um sinal que Jesus está próximo para voltar. Então não seja um insolente, não seja um arrogante, não seja um presunçoso. Seja uma pessoa hoje que toma uma decisão ao lado de Jesus. Mas nós, aqueles que já tomamos uma decisão ao lado de Jesus, talvez você esteja dizendo assim, pregador, evangelista, parece que Jesus vai demorar tanto para voltar. Não abandone, queridos, o caminho do Senhor, porque parece que Jesus vai demorar tanto para voltar. Não, queridos,
Ele não está demorando, ele já sabe o seu dia e a sua hora em que ele vai voltar. Ele está apenas dando mais um tempo de oportunidade para que todos aqueles que estão lutando no exército errado passem para o exército de Deus. Hoje Deus está convocando você, meu querido amigo. Escuta bem o que eu estou querendo dizer para você. Hoje o apelo é entrega, mas não entrega só da boca para fora. Aceite hoje fazer a vontade de Deus, guarde os mandamentos de Deus, porque essa é a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Isso não é uma conversa de um pregador. Isso não é a conversa de um evangelista. Isto é a palavra de Deus. Por isso que nós estamos estudando todos os dias a palavra de Deus. E o Salmo 58, o Salmo de Davi hoje, é Davi dizendo assim: os insolentes, os arrogantes, os presunçosos, aqueles que fazem mal para o outro e sabe o que deveria fazer, ele já tomou uma decisão de estar ao lado do inimigo. Mas hoje Deus está dizendo, você pode hoje tomar uma decisão de passar do lado do exército de Deus. Amigo, qual será a sua decisão? Em qual exército você quer lutar hoje? No exército de Cristo ou no exército de um derrotado, que é o inimigo das nossas almas? Hoje Deus faz um apelo ao seu coração. Tome uma decisão. Mas não fique falando. Pratique. Pratique a vontade de Deus que está aqui, na sua palavra. E é isso que Deus espera de mim e de você. Esta é a minha oração para você e por toda a minha família. Que Deus abençoe você. Se essa mensagem for relevante para a sua vida hoje, publique ela nas suas páginas, nas páginas que você tem no Facebook, no Instagram e também, queridos, lá no YouTube. Porque essa mensagem tem que ser propagada para mais e mais pessoas, porque Jesus está voltando. Se inscreva ali no meu canal, para que nós possamos ter mais e mais pessoas estudando a palavra de Deus. E que Deus assim abençoe você e toda a sua família.